Cheguei pra gente resolver juntinhos essa questão do Enem 2022. Bora lá! Nós temos aqui um texto de Falcão, Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, da editora Salamandra, publicada em São Paulo. Será que isso aqui é um texto de um dicionário? Vamos ver. Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma porque gostam de brincar com elas. E para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove. A palavra triste chora. A palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Esse texto, que simula um verbete de dicionário, para a palavra, constitui-se como um poema porque, peraí, o texto simula um verbete, mas, segundo o nosso comando, ele é um poema. Um poema, um verbete, uma mistureba, a gente tem nome para isso, né? Isso aqui é uma questão de hibridização, que é quando um texto se classifica em dois gêneros. Ele tem ali tanto características de um verbete quanto características de um poema. E aí eu te pergunto, o que faz um gênero, ou melhor, um texto ser de determinado gênero? O propósito comunicativo dele, ok? Então nós temos aqui características de verbete, características de poema, mas segundo o enunciado, esse texto é um poema, ele tende a ser mais um poema, porque provavelmente ele está mais próximo da função comunicativa de um poema. Tranquilo? Então vamos lá. Por que se constitui como poema? Porque tematiza o fazer poético, como em Os Poetas Classificam as Palavras pela Alma. Gente, o fazer poético pode ser assunto, pode ser temática de vários textos de vários gêneros. Não é porque está falando de poesia que isso aqui é um poema. Deu para entender? Então, o propósito comunicativo do poema não está relacionado com o fazer poético, com a temática de escrever a poesia. Beleza? Letra B. Utiliza recursos expressivos de metáfora como em as palavras têm corpo e alma. Gente, atenção! Toda vez que eu tiver um texto hibridizado, com características de dois gêneros, vai haver um gênero predominante e esse gênero predominante eu vou verificar pelo propósito comunicativo do texto. Qual que é o propósito comunicativo aqui desse texto? Dizer que, para os poetas, as palavras têm um significado muito além. A palavra nuvem chora, a palavra triste chora, a palavra fogo queima. Então, nós temos aqui uma linguagem metaforizada, conotativa das palavras, né? O sentido figurativo aqui das palavras. E aí, isso é muito próprio do poema, porque o poema em si, ele tem essa intenção de chamar a atenção do leitor pela construção estética, por abusar ali da função de linguagem poética. Concorda comigo? Então aqui o poema tem como um dos propósitos comunicativos chamar a atenção para essa estética, coisa que, segundo o texto aqui, é próprio da poesia e também é próprio desse texto aqui, porque esse texto vai defender esse recurso expressivo de metáfora, mostrando que as palavras aqui vão muito além do significado literal delas. Então sim, aqui nós temos um poema, porque esse texto vai reforçar, vai utilizar metáforas, assim como a poesia também usa, né? Assim como outros textos poéticos também usam. Letra C. Valoriza a gramática da língua como em substantivo, adjetivo, advérbio. O poema não está valorizando a gramática, e se isso acontecesse, isso aqui não seria um motivo pelo qual ele seria poema, porque poemas não valorizam a gramática em si, né? Não tem essa obrigação de valorizar a gramática. Letra D. Estabelece comparações como em as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas. Estabelecer comparação não é um recurso exclusivo da poesia, não é um recurso clássico da poesia em si, ok? Até porque, geralmente, essa comparação ela é feita, mas não de maneira explícita, assim. Na poesia isso acontece de uma maneira muito mais implícita, de maneira metaforizada.
Letra E. Apresenta informações pertinentes acerca do conceito de palavra, como as gramáticas classificam as palavras. A pertinência, a coerência das informações não caracteriza aqui esse poema como do gênero poema, tá? Não é isso, até porque geralmente poemas não têm compromisso com a realidade das coisas, né? Dos fatos. Nós não temos aqui a necessidade de apresentar informações pertinentes, coerentes, realísticas. Então, isso aqui não está classificando esse poema como um poema em si, né? Como do gênero poema. Beleza, gente. Então, nós temos aqui a alternativa correta, a letra B. Me conta aqui embaixo qual a alternativa que você achou que seria. Eu acho que se pá a letra A. Tô certa? Tô certa que você marcou a letra A? Se não, me conta aqui, não tem vergonha não. Quero saber qual o distrator que te pegou aí. E essa questão é classificada como uma questão de nível médio. Beijos e até a próxima resolução.